Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Hoje então é dia de Café com Tanar. Nós vamos então para uma mensagem a partir das escrituras da Bíblia Hebraica para que nós possamos também compreender um pouco melhor a partir desses textos como podemos viver em retidão. E o texto que nós vamos ler hoje é o texto de Terrilim, de Salmos, Salmo de número 26, versículo de número 1. E o texto diz o seguinte: de Davi, faze-me justiça, eterno, pois tenho andado retamente e confiando em ti, não vacilei. É muito curioso observar como nos Salmos, em diversos momentos, tanto Davi quanto outros salmistas se colocam numa situação de pedir a intervenção do Eterno contra alguém que estava lhe fazendo mal. E muitas vezes a gente fica um tanto quanto dividido, se indagando se podemos ou não fazer isso. Será que nós devemos orar ao Eterno pedindo a Ele que, por exemplo, pese a sua mão sobre uma outra pessoa? Será que nós devemos perdoar o outro e deixar para lá? Será que é correto colocar perante o Eterno o nosso desejo de que aquela pessoa seja disciplinada? Ou será que o ideal é orar ao Eterno e dizer que nada temos então contra aquela pessoa? Observando então o exemplo aqui presente neste Salmo de Davi, o que nós observamos é que de fato Davi orou para que se fizesse justiça. Porém, para que ele pudesse chegar a esse ponto de fazer isso, Davi observou algumas condições. E quando nós olhamos cuidadosamente para esse primeiro versículo, nós conseguimos observar algumas dessas condições, ou pelo menos as condições mais fundamentais que nós devemos nos assegurar antes de orarmos ao Eterno pedindo e clamando por justiça. A primeira coisa, então, é justamente a natureza do pedido. Davi não estava pedindo vingança, Davi estava pedindo justiça. Qual é a diferença? A vingança é aquela situação em que o nosso único benefício e ganho é ver o outro se dar mal. E na realidade o que Davi aqui coloca é um pedido de justiça, porque ele, Davi, desejava ser livrado daquilo que o estava angustiando. É fundamental, portanto, ter a certeza de que, de fato, o que nós estamos pedindo impacta a nossa vida presente e não simplesmente nos dá um gostinho de termos dado o troco ou de termos nos vingado. O segundo passo importante dado por Davi é que a sua motivação aqui não é a de ver o outro ser ferido, mas sim de se libertar de uma opressão. Ou seja, se o outro realmente viria a se dar mal, se a situação de fato viria a ser negativa para o outro, isso é secundário aos olhos de Davi com relação a se libertar daquela opressão injusta. E o foco é fundamental e faz toda a diferença. Nós devemos, portanto, nos sondar e indagar. O que nós queremos? É ver o outro mal ou é nos aliviarmos de uma situação, de uma carga que está muito pesada? E o terceiro elemento que nós podemos observar a partir do discurso de Davi é que ele sondou os próprios caminhos, ele fez uma autorreflexão profunda e chegou à conclusão de que ele andava em retidão. E isso também é muito importante, para que nós não caiamos num processo de nos auto-vitimizarmos, ou seja, de nos colocarmos numa situação, numa postura de vítima, de agredido, quando na realidade muitas vezes nós estamos fechando os olhos para justamente aquilo onde nós demos brecha para que essa situação brotasse. Portanto, o ideal é fazer uma sondagem,
o quanto mais imparcial, melhor, para que tenhamos certeza de que não estamos também pisando na bola. Nesse caso, quando nós temos dificuldade de ter uma leitura um pouco mais objetiva, cabe, obviamente, aqui, por exemplo, uma conversa com alguém mais experiente ou com alguém que está de fora da situação e que pode te dar um retorno com relação a onde você poderia, na verdade, errar e você poderia estar sendo injusto na sua abordagem. O quarto elemento fundamental aqui é que Davi confiou no Eterno. E neste contexto, então, nós observamos o seguinte: Davi não estava agindo em benefício próprio, mas sim agindo em retidão e integridade naquele que era o caminho que o Eterno o havia colocado. Isso também faz toda a diferença. Será que nós fomos feridos em algo simplesmente porque nós tomamos as rédeas das nossas vidas e buscamos simplesmente uma gratificação, uma autossatisfação? Ou será que nós fomos vitimizados porque nós estávamos andando em integridade e a própria integridade fez com que nós nos tornássemos vítima desse processo? Mais uma vez, essa informação faz toda a diferença. E por fim, Davi procurou observar a situação e tentar encontrar elementos aonde ele pudesse ter tropeçado. E isso é muito importante e é ligeiramente diferente da questão de sondar os caminhos. Sondar os caminhos tem mais a ver com o aspecto mais filosófico da coisa. Moralmente você estava numa posição onde você tinha razão ou não. Porém, além da questão de você ter ou não razão, ou seja, do caminho onde você está ser um caminho positivo ou não, além disso, será que você, mesmo estando no caminho certo, não tropeçou? O fato de você estar com a razão, entre aspas, não te isenta de repente, ter a responsabilidade de, em um dado tropeço, ter dado chance para o azar, para que aquela situação se configurasse. Se depois de todas essas avaliações, onde você pega então as suas ações e mede contra os valores da Torá para verificar aonde você está acertando e onde você está errando, se ainda assim você perceber que você está completamente dentro da retidão, completamente dentro daquilo que o Eterno espera de você, aí sim você pode clamar a Ele por justiça, que Ele te ouvirá. Se não é o caso, então é muito importante colocar a mão na consciência e procurar corrigir as suas falhas para que então você possa se preocupar de cobrar o outro quanto às falhas dele. Um ótimo dia para você. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e até amanhã, se Ele nos permitir.